Amigos, foram 2 semanas de utilização, em torno de 1.200 km rodados, em circuito urbano e rodoviário, com o Corolla, novo Corolla 2020, nova geração, 12ª geração mundial do Corolla, que foi lançado há 30 dias atrás aqui no Brasil, lá em São Paulo, e nós estivemos lá no lançamento do Corolla, quando aconteceu o primeiro teste das 2 versões, tanto da versão híbrida, equipada com 2 motores elétricos e um motor a combustão, e também esta versão que eu não tinha testado ainda num teste mais longo, que é a versão XEI, equipada com o novo motor, nova geração mundial da Toyota, chamado Dynamic Force, um motor com 177 HPs, que passa a ser um dos motores mais potentes, né, de 2.0, à venda no mercado, que equipa um carro no mercado brasileiro. A primeira impressão que eu tive do Corolla híbrido em São Paulo foi como todo híbrido, é um carro que tem uma performance mais suave, mais mansa, devido à motorização elétrica. E quem compra um modelo híbrido está mais interessado na economia de combustível, no uso mais ecológico do automóvel, do que propriamente ter com esse automóvel fortes performances, que não acontecem com a tecnologia híbrida. A não ser depois, com um carro elétrico totalmente eletrificado, o carro vai ter que ser usado de uma maneira normal. Vão ter carros esportivos, já está aí um exemplo, é o Porsche Taycan com 700 HPs extraídos de um pack de bateria. Agora vocês imaginem que tamanho tem esse pack lá no Taycan para ter essa cavalaria toda sendo um carro elétrico. De qualquer maneira, tem uma beleza tremenda de design este Taycan, um design futurista, até porque as montadoras alemãs, principalmente, não tanto as japonesas, que as montadoras japonesas sempre se identificaram mais com motores pequenos, economia de combustível, essa coisa toda, um uso mais ecológico do automóvel. O Japão é um país de pequenas dimensões, que tem que restringir o gasto de recursos naturais, principalmente, e nunca foi um país do desperdício, né? Pelo contrário, mas a filosofia europeia também, ela é uma filosofia parecida com a filosofia japonesa, mas tem a indústria automobilística alemã, que ela é uma exceção no mundo, porque ela pratica os velozes e furiosos, né? São carros, em geral, muito potentes, muito tecnológicos, que vivem lá no Olimpo do automóvel, né? No chamado segmento premium. Bom, não é o caso desse Toyota Corolla, que é um carro de ampla difusão no mundo. O Toyota nunca foi um carro de luxo, foi um carro mediano, sempre no mercado mundial. É um carro prático, é um carro que ganhou fama, já estamos aí na 12ª geração, e com um consumo até hoje de mais de 50 milhões, de todos 50 milhões de Corollas produzidos. Um número verdadeiramente fantástico, né? Os 2 carros que mais venderam no mundo foram o Toyota Corolla e o Golf. Justamente 2 produtos de excelente qualidade. Tanto o Golf como o Corolla são produtos realmente muito bons, mas o Golf sempre teve uma versão, uma tendência um pouco mais esportiva do que o Corolla. O Corolla até ele ficou sempre com uma característica de design. Anos passados ele tinha um design mais conservador do que o design da 10ª, da 9ª, da 11ª geração, o Toyota anterior, que era um carro que tem um público, teve sempre um público, tanto aqui como nos Estados Unidos da América, como na Europa, um público sênior. Não havia jovens interessados em Corolla, havia o chefe de família, vamos colocar uma faixa etária de 40 anos para cima. No Brasil, essa faixa etária chegava a ser superior a 50 anos. Agora, a 12ª geração é uma surpresa. Surprise, surprise, né? Como diz aquele velho rock dos Rolling Stones. É uma surpresa porque o Toyota mudou completamente. Agora, interessante, a 11ª geração já era de um carro vencedor, líder absoluto do segmento brasileiro de sedãs, muito à frente do bom Chevrolet Cruze, mas com uma fama de carro que não... Aquela coisa que a Toyota tem, né, que é verdadeira. A Toyota faz carros muito sólidos, mas também identificado, como eu disse, com um público mais conservador. Esse público conservador, a princípio, não sei se a princípio continua, meio rejeitou esse novo Corolla, porque você imagine um homem de 60 anos ou mais, acostumado a ter um perfil de carro com design mais discreto, que o Corolla é um carro discreto, e de repente chega na frente deste Corolla com sua face esportiva, um carro que baixou 4 milímetros no seu centro de gravidade,
E os designers aproveitaram, esse carro foi um produto do centro dos designers japoneses e europeus que trabalham no centro de design em Frankfurt, na Alemanha, da Toyota, e eles fizeram um carro diferente do Corolla voltado ao mercado norte-americano, que é bem diferente do design. E as bitolas do modelo americano são sempre um pouco maiores de tudo, o entre-eixos, os eixos, porque o uso do norte-americano, ele se dá muito mais nas estradas, né? Porque é um país cortado por rodovias, onde ainda tem aquela coisa do norte-americano morar no downtown, no uptown, que é fora da cidade, e trabalhar no downtown, mas não é o caso do brasileiro. Aqui é tudo junto e misturado, como diz uma publicidade aí que misturou pra burro, aliás, a TV, mas é uma publicidade muito engraçada. Ali na publicidade essa que eu vi, não tem ninguém normal ali, é todo mundo normal no sentido assim de caretada ali não entra, né? Mas aqui no Toyota Corolla, evidente, no novo Corolla, é esse susto inicial de você ver um carro que eu estou dirigindo aqui numa posição mais relaxada, menos alta que no Toyota anterior, do Corolla anterior. É uma posição de dirigir com um pouco de esportividade, bem mais esportividade que o modelo anterior. E essa já é uma surpresa do novo Corolla. Já começa por toda a ergonomia interna que posiciona você, como eu disse, de uma forma bem mais relaxada que você tinha na versão anterior. E mais esportiva também. Eu me sinto muito bem aqui com 1,75 m atrás do volante. Pessoas de maior biótipo também vão se sentir. Há uma altura razoável aqui da minha cabeça, era só o teto. E eu estou numa posição intermediária de banco com regulagem milimétrica, como é o volante também, com esse útil essa útil regulagem de profundidade e altura. Mas todo carro houve esse rebaixamento do centro de gravidade, e isso não significa uma altura menor em relação ao solo. Absolutamente. O Toyota Corolla está 4 centímetros mais alto em relação ao solo, porque havia muitas reclamações dos proprietários de Corolla de roçarem o carro em saída de garagem. Então eles aumentaram, e esse rebaixamento é o rebaixamento do design. O carro é mais baixo numa totalidade, no design que é todo mais baixo. De repente foi um carro que eu já me senti à vontade quando eu peguei o híbrido lá em São Paulo. Fui para a rodovia dos Bandeirantes lá e fiz uns 200 km com o híbrido. Já achei aquele carro excelente. E aí me gerou também a curiosidade, né? A curiosidade vinha do fato de eu achar aquele Corolla bem mais suave, até mais suave, mas mais consistente no handling, na dirigibilidade, que a 11ª geração. Menos careta, e também com o careta no sentido que aquele tem uma tendência de rolling, de rolagem mais forte lateral da carroceria em curvas. Tem uma suspensão extremamente competente na traseira, uma multilink, multibraços. A da frente é uma MacPherson tradicional. A gente nota uma regulagem, uma calibragem excelente entre esses fatores que são fundamentais. Esse motor, o novo motor, é um motor realmente muito surpreendente. Só eles resolveram colocar esse motor não com um câmbio automático de 8 velocidades, que poderia dar, de repente, uma precisão maior nas trocas de marchas para você, por exemplo, na pilotagem esportiva. Não, é um câmbio CVT, mas é um CVT japonês. Ou seja, não é o CVT com aqueles 2 cones que parece que você está dirigindo durante todo o tempo uma geleia. Não, se sente as marchas, e existem 10 marchas marcadas eletronicamente aqui nas borboletas. Você tem um volante multifuncional, 2 borboletas, 2 paddle shifts de tamanho bastante razoável nas laterais, e você pode então fazer as trocas também manualmente, sequencialmente, e a engenharia da Toyota propicia isso, a criatividade de transformar um CVT, dar a sensação num CVT que você está também com um câmbio sequencial automático. Claro que não é bem assim, não tem aquela velocidade, por exemplo, num DSG da Volkswagen, ou da Audi, ou do Golf GTI, que é um câmbio ultra rápido. Não, esse dá suas derrapadas assim, nas médias rotações, não é aquele engate preciso que você quer assim quando você está numa pilotagem mais exigente, mas não é para isso. Esse é um carro familiar, e para ser familiar ele está muito bom, tem muito torque, tem muita força, é um carro que é prazeroso devido a todo esse conjunto harmônico. Eu não sei, todo o tempo eu me senti 2 semanas bem aqui dentro do carro. Sabe aquele carro que você usa dia a dia
você não sente que é um sedã grande de quase 5 metros, você pensa que está num carro menor, tal a maleabilidade, a manobrabilidade do carro. Não estou puxando o saco da Toyota, nem do Corolla, porque você sabe que eu não puxo o saco de montadora nenhuma. 2 semanas, como eu disse, mais de 1.200 km rodados. Quanto à economia, não é algo, não vamos comparar com o Toyota híbrido, né? Com seus 2 motores elétricos, que você pode andar na eletricidade até 30 km, maneirado. Como eu disse, o híbrido reeduca você a ser mais suave ao volante. Esse não, é um carro impetuoso. E por ser impetuoso, por ser motor 2.0, comando duplo de válvulas, ele tem injeção direta de combustível, mas ele gasta em torno, não achei muito, ele fez comigo em torno de 10 a 12 na cidade, não baixou disso. Foi aí então para vocês, amigos, sempre com descontração, sempre com meu humor um tanto quanto arrevezado, meio sinuoso, o teste do Toyota Corolla XEI com novo motor Dynamic Force com 177 HP. E bota a força nisso, hein, amigos?